Olá pessoal da Odonto, tudo bem? Bom, olha, hoje nós vamos falar um pouco mais ainda da parte geral do sistema circulatório, tá? Na última aula não deu tempo de falar sobre os vasos sanguíneos, artérias, veias, capilares, né, e sistema linfático ainda, tá? Então essa aula de hoje nossa vai ser em cima disso. E aí na próxima quarta-feira então nós vamos falar da vascularização da cabeça e pescoço, dando ênfase então à face, né, que é nosso território de trabalho, né? Vamos lá então. Eu terminei nessa última imagem para mostrar para vocês a complexidade dos vasos sanguíneos, né? E da rede capilar do nosso crânio, do nosso pescoço. Então vamos começar a aula de hoje aqui, tá? Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos são ductos, são canais por onde circula o sangue ou então a linfa, no caso do sistema linfático, né? Nós temos basicamente, vamos falar do sistema circulatório sanguíneo, tá? Nós temos basicamente as veias e as artérias, né, e suas ramificações aqui que nós vamos ver como que acontecem. Bom, quando a gente pega, gente, ó, vamos pegar aqui, ó, quando a gente pega uma veia e uma artéria de mesmo calibre externo, olha, imagine que seja um tubo, né? Então, os dois tubos são iguais externamente, ó, a veia e a artéria, né? Esses dois conductos, esses dois tubos, esses dois vasos sanguíneos, externamente aparentemente são iguais. Só que quando a gente analisa a estrutura histológica deles, desses vasos, né, a gente percebe que há coisas que são semelhantes e há coisas que são diferentes. Por exemplo, ambos os vasos sanguíneos, tanto veias como artérias, possuem as mesmas camadas, ou seja, tem uma túnica externa ou adventícia, olha aqui, ó, túnica externa ou adventícia. Tem uma túnica média ou muscular, de músculo liso, túnica média ou muscular de músculo liso, não é? E tem uma camada interna chamada túnica íntima ou endotélio, túnica íntima ou endotélio. Agora notem que interessante, ó. Aí então nós temos então que externamente, né, externamente esses vasos apresentam o mesmo diâmetro. Porém, eu acho que já deu para ficar claro na mente de vocês que essas camadas que compõem esses vasos, elas têm espessuras e constituição diferenciadas, né? Então vamos lá, ó. Então já vimos que artérias e veias possuem as mesmas túnicas ou camadas, não é isso? Vamos já falar também uma outra coisa importante aqui, que é o seguinte: vocês sabem que as artérias e as veias elas podem aumentar o seu diâmetro e podem diminuir, não é isso? Quando ela se contrai, ela diminui o seu diâmetro. A gente fala em vasoconstrição. E quando ela se dilata, quando o vaso se dilata, a gente fala em vasodilatação. Isso é muito mais evidente nas artérias. Nas artérias, que tem uma túnica muscular mais desenvolvida, então o papel de vasoconstrição e vasodilatação é muito exacerbado, é muito evidente nas artérias, embora aconteça um pouquinho também nas veias, né? Quando um vaso faz vasoconstrição, o sangue que está no seu interior vai circular com maior rapidez porque a pressão aumenta. E quando o vaso faz vasodilatação, o sangue circula com menor pressão, né? E então a pressão cai, não é isso? Bom, já falamos da vasoconstrição, vasodilatação. Vamos comparar um pouquinho as artérias e as veias. Primeiro, por definição, o que é artéria? Então olha para o coração aqui, ó. A artéria, por definição, é todo vaso sanguíneo que sai do coração levando sangue. Então as duas primeiras artérias do nosso corpo são a artéria aorta, que sai aqui do ventrículo esquerdo, está aqui por baixo, ó, né? Aqui é a artéria aorta ascendente, arco da aorta, artéria aorta descendente. Então, a artéria aorta sai do coração levando sangue. Então, ela é uma artéria, uma das principais do nosso corpo. E uma outra artéria que se origina aqui no coração é o tronco pulmonar, esse daqui, ó. Tronco pulmonar, que vai se ramificar logo de imediato em artérias pulmonares esquerda e direita, né? Então, por definição, a artéria é todo vaso sanguíneo que sai do coração levando sangue, não é isso? E depois elas vão se ramificando ao longo do corpo. Portanto, nós falamos que as artérias, elas são eferentes, são vasos eferentes, porque estão saindo do coração. Como o sangue também sai do coração e vai ou para o corpo, né, através da artéria aorta, ou vai para os pulmões, como o sangue está saindo do coração e indo para pulmões, ou então para o corpo, nós falamos que o sangue circula em sentido centrífugo, está fugindo do órgão central
que é o coração. Né? O sangue que circula nas artérias geralmente é o sangue arterial, é o sangue rico em oxigênio, com exceção do tronco pulmonar e das artérias pulmonares que transportam sangue venoso. Mas a maior parte das artérias do nosso corpo transportam sangue com oxigênio, sangue com vermelho escarlate, né? Que é o sangue arterial ou arterioso. Quando o sangue vai para os órgãos, através das artérias, nós falamos que está ocorrendo irrigação sanguínea. Então, quando a gente fala em irrigação, já está implícito o conceito, moçada, de que o sangue está indo por uma artéria e está levando nutrientes, oxigênio para as células do organismo, tá? Bom, as artérias, elas são mais elásticas, tanto é que tem aqui, ó, também só, geralmente entre a túnica muscular e o endotélio, nas artérias, tem um tecido elástico. A artéria parece uma borracha. Quando você pega aqui a artéria aórtica, por exemplo, e puxa com a mão, ela parece uma borracha, parece uma câmara de ar. Tá? Então ela é bem elástica, ao contrário das veias. As veias já não são elásticas dessa forma. Tá? Quando você toca numa artéria, numa pessoa viva ainda, você vai sentir a pulsação, você está sentindo uma artéria, porque as artérias pulsam, justamente por serem mais elásticas e pela pressão sanguínea no interior dela ser maior. Tá? Quando você corta uma artéria, vamos supor que você teve um acidente qualquer ou que está fazendo uma cirurgia, quando você corta uma artéria, ela joga o sangue em jatos intermitentes com pressão, jatos intermitentes com pressão. E justamente por isso as artérias estão localizadas geralmente em planos mais profundos do corpo, próximo das partes mais profundas dos músculos, junto aos ossos, mais no interior da cavidade torácica, abdominal. Geralmente as artérias, até por proteção, não é? Elas se encontram profundamente em nosso corpo. Tudo bem ou não? Consequentemente, vou dar uma olhadinha nas veias aqui agora. As veias são vasos que, olha aqui, ó, aqui a veia cava inferior representada aqui, né? Ó, veia cava inferior. Também tem a veia cava superior, tem o seio coronário que traz o sangue venoso do coração para ele mesmo, lembra? Veia, por definição, é todo vaso sanguíneo que chega ao coração trazendo sangue. Na maior parte das vezes, as veias transportam sangue venoso. Como é o caso aqui da veia cava inferior, da veia cava superior e do seio coronário, né? Embora vocês se lembram da aula passada que aqui no átrio esquerdo chegam 4 veias, 2 de cada pulmão, trazendo sangue que já sofreu a hematose, está cheio de oxigênio. Então aqui tem 4 veias que chegam no átrio esquerdo, trazendo sangue arterial ou arterioso. São as exceções, tá? São as exceções. Tudo bem? Por definição, a artéria, então, quando chega ao órgão central, que é o coração, artérias são vasos aferentes, trazem sangue para o coração. Ao contrário das artérias, que são vasos eferentes. Como o sangue vem para o coração, então nós falamos que o sentido do sangue aqui é centrípeto. Nas artérias não era centrífugo, o sangue não fugia do coração. Então aqui nas veias o sangue vem em sentido centrípeto, para o coração. Né? Outra coisa importante, nesse desenho aqui de baixo está mostrando, ó, vejam que tem uma flechinha aqui, indicando o sentido do fluxo sanguíneo. Né? E aqui é uma veia. Notem que a veia ela tem válvulas, que formam válvulas. Então o sangue que estava nesse compartimento anterior, quando o coração bombeou, esse sangue daqui veio para outro compartimento, e a tendência é voltar para de onde ele veio. Só não volta porque, olha aqui a flechinha, ó, não volta porque quando o sangue tenta voltar, o próprio sangue causa uma força sobre as válvulas e elas se fecham, impedindo que o sangue reflua para dentro das veias. E assim então, aqui ó, outras válvulas aqui, ó. E assim então o sangue vai indo em direção ao coração. Então note que nas artérias do corpo, principalmente nos membros inferiores, no abdômen, no tórax, gente, nos membros superiores também, mãos, antebraço e braço, a gente encontra bastante válvulas venosas, né, nas veias, coisa que a gente não vê nas artérias. Por exemplo, na artéria femoral, na artéria ilíaca, na artéria axilar, você não vai ver válvula. Artérias não tem válvula, né? E somente nas veias tem válvulas. Tanto é verdade que quando essas veias elas inflamam ou ficam com as suas paredes enfraquecidas, formam dilatações aqui, ó, dilatações, quando nós vamos ver que o tema mágico mostra isso,
e as dilatações nós vamos chamar de varizes. Varizes, tá? São defeitos das válvulas venosas, tá certo? Então, enquanto as artérias faziam irrigação, as veias estão coletando sangue dos órgãos e tecidos do nosso corpo e mandando para o coração, né? Então, as veias estão fazendo drenagem venosa, assim como também o sistema linfático vai fazer drenagem linfática, né? Elas já não são tão elásticas e nem tão espessas quanto as veias, quando você analisa as camadas internas dela, né? Quando você corta uma veia, ela não pulsa. O sangue sai em jato contínuo, né? Correndo normalmente como se fosse um leito de um rio, como se fosse o rio correndo aqui, ao contrário da artéria, que é em jatos intermitentes, né? Então o fluxo na veia, quando cortada, é contínuo. As veias, você vai encontrar veias que são profundas, como a veia cava, superior, inferior, né? Ou então você vai encontrar também veias que são superficiais. É só você olhar para o seu antebraço ou para as suas pernas, que você vai ver muitas veias correndo próximo à pele, acima da túnica, acima do panículo adiposo, da tela subcutânea, né? Camada de gordura da pele, abaixo da pele. Então você vai ver muitas veias correndo entre a pele e a camada de gordura. São veias superficiais. Ainda bem, né? Porque como o sangue tem menor pressão nas veias, então quando lesados, o sangue vai jorrar com menor pressão e ainda de forma contínua, facilitando então a contenção da hemorragia. Outra coisa interessante, como o sangue circula mais lentamente nas veias do que nas artérias, porque a pressão do sangue é menor nas veias, nós temos o dobro do leito venoso em relação ao leito arterial, ou seja, nós temos o dobro de veias em relação ao número de artérias, né? Justamente porque o sangue circula mais lentamente. Então, como ele circula mais lentamente, com menor pressão, ele tem que ter mais espaço para se acomodar, né? Por isso nós temos o dobro de veias em relação ao número de artérias. Tá certo, moçada? Bom, vamos para frente. Agora, isso aqui é interessante, ó. Veja que as artérias de grande calibre, né, como a artéria aorta, por exemplo, elas vão se ramificando em artérias de médio calibre. Essas artérias de médio calibre se ramificam em arteríolas. As arteríolas, vamos se acostumando com a ideia já, são os principais vasos no controle da pressão sanguínea. Por quê, professor? Não falei para vocês agora há pouco que as artérias de grande calibre e até as de médio calibre têm bastante tecido elástico? Se elas têm bastante tecido elástico, elas não conseguem se contrair com muita força. Então, elas são borrachas, né? São elásticas demais. Elas não conseguem contrair e se manterem contraídas para aumentar a pressão arterial e o fluxo sanguíneo. Então, as artérias de grande calibre simplesmente são condutos onde basicamente o sangue passa. As de médio calibre também. Agora, nas arteríolas, há uma inversão. Nas arteríolas, a gente vai ter as três túnicas, normalmente, né? Vai ter a túnica interna, o endotélio, e aí vem a túnica muscular. A túnica muscular é bem espessa nas arteríolas e quase não há fibras elásticas. Então, quando o músculo da túnica muscular das arteríolas se contrai, realmente estreita o interior do vaso, né? A luz do vaso ou cavidade do vaso, você escolhe como que você queira chamar, pode ser cavidade, luz ou lúmen do vaso sanguíneo, e aí então essa musculatura potente das arteríolas se contrai e aí então a pressão sanguínea vai aumentar, realmente, vai aumentar mesmo, tá? Então os principais vasos que controlam a pressão sanguínea são as arteríolas, não se esqueça disso, tá? E aí as arteríolas se ramificam e formam os capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos já são totalmente diferentes, eles têm apenas uma única camada de células, é somente o endotélio e possuem uma camada basal em volta deles. Então, são os vasos mais sanguíneos que existem e nós chamamos de esse leito capilar, né? Esse leito capilar é onde vão ocorrer as trocas de nutrientes. É aqui que os nutrientes saem do vaso sanguíneo e vão para as células. Então, vai a glicose, vão os hormônios, vai o oxigênio, né? Várias substâncias presentes no sangue atravessam os capilares e vão até as células. Da mesma forma que das células vem o CO2, vem os excretas, vem a amônia, né? Vem subprodutos de metabolismo, vem água, vem um monte de coisa, e isso começa a formar então um outro tipo de capilar. Aquele que tinha o oxigênio era o capilar arterial. Esse que já está coletando o CO2 e outros resíduos é o capilar venoso. Os capilares venosos se juntam, formam as vênulas. As vênulas se juntam e formam as
aqui está errado, aqui são as veias de médio calibre e depois as veias de grande calibre, como a veia cava superior e inferior. Tá bom, moçada? Então essa ramificação arterial e essa convergência venosa, aqui não está ramificando, ó. Essa ramificação arterial e essa convergência venosa vocês têm que saber, tá bom? Voltando ali um pouquinho. Professor, mas e nas artérias, nas arteríolas, nas veias e nas vênulas, não tem troca com as células? Não existe, porque essas paredes são muito grossas. Tanto a parede das veias e das vênulas, como das arteríolas e das artérias, são paredes espessas. Não há como ter troca por aqui. As trocas, de novo, só acontecem nos capilares. Então, olha que bonitinha essa imagem, ó. Aqui, uma veia, uma artéria, né? Então, aqui, ó, sangue em sentido centrífugo, sangue voltando ao coração no sentido centrípeto. As 3 camadas, túnica externa ou adventícia, túnica muscular ou média, túnica íntima ou endotélio. Túnica externa ou adventícia, túnica muscular ou média, túnica íntima ou endotélio. Aqui a cavidade da veia, aqui a cavidade da artéria. Note que por fora o calibre externo das duas são iguais. É isso que a comparação quer dizer. Agora, por dentro, olha o tamanho da cavidade da veia. É muito maior do que da artéria. Porque o sangue circula mais lentamente, tem que ter mais espaço para acomodar. Lembram? Então tem que ter mais espaço interno para acomodar, porque o sangue circula mais lentamente. E ainda tem que ter o dobro de veias em relação ao número de artérias. Justamente porque o sangue circula mais lentamente. Bom, e aí então as artérias vão se ramificando, né, até formar as arteríolas. Olha quanta musculatura tem nas arteríolas, que eu acabei de falar. E formam os capilares. Só tem uma camada de células, o endotélio, e aqui acontecem as trocas de nutrientes, oxigênio, gases respiratórios com as células dos tecidos, tornando o sangue de arterial para venoso, que é um capilar arterial, que é um capilar venoso. Aí as vênulas se juntam, formam as veias e o sangue retorna ao coração. É o mesmo esquema de uma forma um pouquinho diferente. Bom, os vasos que chegam e saem do coração, você já sabe, são os vasos da base. Aqui dá para ver certinho, aqui o ventrículo esquerdo, não, aqui por baixo está saindo a artéria aorta, olha que bonitona aqui, ó. A artéria aorta ascendente, ela faz uma curva igual um cabo de guarda-chuva, arco da aorta, de onde surgem os ramos, nós vamos ver daqui a pouco. E depois ela desce para o tórax, artéria aorta descendente torácica, e depois vai cruzar o diafragma e se tornar a artéria aorta descendente abdominal, emitindo vários ramos para os órgãos abdominais, para os membros inferiores. Aqui por trás, vendo no coração, olha que bonito isso aqui, ó. Aqui a artéria aorta, né? Aqui o átrio esquerdo, visto por trás, ó, mostrando as 4 veias pulmonares que chegam, trazendo sangue arterial. Aqui o orifício que marca onde estava a veia cava inferior. Lá atrás, estava ver ali, ó, onde estava a veia cava superior, né? E aqui os ramos do arco da artéria aorta. Bom, vamos falar um pouquinho da artéria aorta. Quando ela sai do ventrículo esquerdo, moçada, os primeiros ramos que a artéria aorta emite são as artérias coronárias direita e esquerda para o próprio coração. Isso na artéria aorta ascendente, que é essa parte que está subindo aqui, ó, né? De repente, a artéria aorta ela se curva para a esquerda e forma o arco da artéria aorta, de onde surgem ramos importantíssimos, tá? Surge o tronco bracocefálico, né, que é do lado direito, ó, é isso? O tronco bracocefálico, que vai se ramificar e vai originar a artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita. Essa aqui vai corre embaixo da clavícula, vai para a axila, para o braço, tal. Isso que não nos interessa. O que nos interessa é essa daqui, ó, artéria carótida comum direita, que vai se ramificar em artéria carótida interna, que vai para dentro do crânio, e a artéria carótida externa, que vai para a face. Então, a artéria carótida externa, que vai para a face, ela surge a partir desse ramo aqui da artéria carótida comum direita. Então, vai ter a artéria carótida interna direita e a artéria carótida externa direita. Agora, nota que aqui é diferente, ó. O próximo ramo que surge no arco da aorta é a artéria carótida comum esquerda. Aqui não tem o tronco bracocefálico, é só esse tronco aqui não existe aqui. Aqui já sai a artéria direto, né? Então vai ter a artéria carótida
comum esquerda comum por quê? Porque ela vai se ramificar em duas. Na artéria carótida interna esquerda e na artéria carótida externa esquerda, que também vai para a face externa, né? E aqui a artéria subclave esquerda que vai para a axila, para o braço e tal, e assim por diante. E a artéria aorta continua-se num trajeto descendente pelo tórax, como a artéria aorta descendente torácica. Tudo bem até aí, moçada? Bom, e aí agora o sistema linfático, né? O sistema linfático, vamos ver quais são os seus componentes. Linfa, que é um líquido semelhante ao plasma sanguíneo, porém com menos proteínas. Vasos linfáticos, nódulos linfáticos e alguns órgãos importantíssimos, como o baço, o timo, a adenoide e as tonsilas. Então, olha aqui, ó. Vamos ver, a linfa circula pelos vasos linfáticos, né? É um líquido transparente que sai das células, contendo subprodutos do metabolismo, água, proteínas, sais minerais, etc. Né? Bem semelhante em composição ao plasma sanguíneo. Semelhante, mas não é igual, tá? Então, os vasos linfáticos estão amplamente distribuídos por todo o nosso organismo. Percebem aqui ou não? Tá, os nódulos linfáticos. Os nódulos linfáticos, também chamados de gânglios linfáticos ou linfonodos, estão espalhados por todo o nosso organismo. Aqui na região inguinal, né, ao longo da coluna vertebral, nas mamas, nas axilas, nos braços, em todo o organismo. Tá? Quando eles incham, aqui na região inguinal, chama-se íngua, né? Às vezes também incham aqui na mandíbula. Isso é um importante para nós porque nódulos linfáticos inchados aqui, edemaciados, infartados, edemaciados aqui na mandíbula, pode indicar infecção, pode indicar câncer, pode indicar um canal contaminado, pode indicar cárie dentária, né? Pode indicar uma amígdala inflamada, pode indicar várias coisas, tá bom? A palpação desses nódulos aqui na região da mandíbula, para nós dentistas, para não aprender quais são esses nódulos, tá? E a palpação deles e a identificação deles pode nos dizer muita coisa sobre a saúde do paciente. O timo é um órgão que está aqui no pescoço, próximo à glândula tireoide, e é bem desenvolvido na criança. No adulto é praticamente inexistente, né? Produz glóbulos brancos, tal, né? E também é um órgão de defesa. Mas no adulto ele é bem atrofiado. A adenoide, nós já vimos, é aquele tecido linfático presente na nasofaringe, lembra? Na parte mais alta da nasofaringe, que produz ali glóbulos brancos e anticorpos para nos defender quando nós respiramos. Quando crescido, a gente chama aquilo de carne esponjosa do nariz, né? O nome correto disso é tonsila faríngea, né? Tá certo ou não? Bom, e aí temos ainda as tonsilas, que são a tonsila faríngea, né? E tem as antigas amígdalas. As amígdalas, gente, são duas massas bem grandes ali, massas de tecido linfóide na garganta, né? Estão entre o arco palato-glosso e o arco palato-faríngeo. E as amígdalas hoje chamadas de tonsilas palatinas, né? Tonsilas palatinas, ou faríngeas, alguns chamam de faríngeas também. Elas produzem glóbulos brancos de defesa, tá certo? Então, então não serve para nada, serve sim. O problema é que quando inflama demais e tem muitas febres, é bom tirar as amígdalas porque senão pode levar a febre reumática, tá certo? Bom, e por último aqui o baço. O baço é um órgão extremamente, é o principal órgão do sistema linfático, sabe? Ele produz linfócitos. O baço também ele armazena sangue quando necessário. Ele destrói glóbulos vermelhos defeituosos. Está envolvido no metabolismo ali da hemoglobina. É um órgão extremamente importante, porém não é vital. Tanto é que quando as pessoas sofrem acidentes, às vezes é feita a retirada do baço, né? Uma esplenectomia. Mas por que a pessoa tira o baço assim, com certa facilidade? Porque ele é um órgão bem friável, ou seja, ele se quebra com muita facilidade. Tenta costurar isopor. Quanto mais você tenta costurar, mais quebra, não é? É mais ou menos igual ao baço. É um órgão que se quebra com muita facilidade. Então, na tentativa de tentar repará-lo, tentar restaurar esse órgão, o cirurgião ele pode acabar causando mais danos
causar hemorragias severas e poder levando o paciente ao óbito. Então, na dúvida, tira o baço, porque outros órgãos assumem a função dele. Aqui um outro esqueminha, mostrando os vasos linfáticos, né, os linfonodos. Veja que tem vários para o organismo, né? Aqui os gânglios linfáticos, hoje chamam de linfonodos, tá? Espalhados por todo o organismo. E aqui, ó, notem que nós temos aqui, ó, as vênulas, né, ó. Vamos pegar aqui, ó, pelo comecinho, ó, as arteríolas, que se ramificaram em capilares sanguíneos, aí deixaram nutrientes, deixaram oxigênio, água, né, para as células. As células desse tecido metabolizaram e lançaram dejetos. Boa parte desses dejetos, desses subprodutos, entraram nos capilares venosos, que formaram as vênulas, que vão lá para a veia cava superior e inferior. Tá. E aqui também a gente vê esses vasos verdinhos, sempre representados em verde, os capilares linfáticos, que estão coletando a linfa, que é um líquido intersticial, né, que poderia sobrar aqui e causar um edema, um inchaço desse órgão. Então esse líquido é drenado. É drenado para dentro dos vasos linfáticos e está indo água, minerais, um pouco de CO2, né, proteínas diversas, resíduos metabólicos. Tudo isso, veja que também o sentido é único dos vasos linfáticos, ó, porque esses capilares aqui, esses vasos, possuem também válvulas, assim como as veias possuem. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: como vocês acham que é a linfa? Porque aqui no sangue, a gente entende que o sangue entra pelas arteríolas, vai para os capilares linfáticos, né? Continua circulando dentro dos capilares, capilares arteriais, aí formam os capilares venosos, e os capilares venosos formam as vênulas, não é? Então o sangue, ele próprio, o coração está empurrando isso aqui. Agora, os capilares linfáticos não tem coração. Então, como que essa linfa vai entrar no vaso linfático, né? E vai chegar, porque olha aqui, toda a linfa do organismo é conduzida até o átrio, até próximo ali do átrio direito na veia cava inferior. Em última análise, moçada, a linfa vai ter ali um ducto torácico, chamado ducto torácico direito, principal ducto torácico do organismo. Ele vai jogar toda a linfa, né, ali do organismo, praticamente, na veia cava inferior. E então a linfa acaba se misturando com o sangue venoso, e aí os dois entram juntos no átrio direito. A pergunta é, como que a linfa vai circular por dentro desses vasos se não há um coração? Então a resposta é simples: compressão muscular. A compressão muscular, quando a gente se exercita, a gente movimenta os músculos comprimem os vasos linfáticos, é como se apertar uma mangueira. E aí então a linfa vai sendo bombeada aos poucos pela compressão dos músculos, né? Por esses vasos linfáticos. Por isso, quando a gente acorda de manhã, a gente acorda inchado. O rosto inchado, a pele meio inchada, porque você ficou dormindo, você exercitou quase nada a sua musculatura. Mas quando você começa a se movimentar, os músculos começam a pressionar os vasos linfáticos, começa a tirar a linfa que estava acumulada nos tecidos, e aí então essa drenagem leva toda a linfa para se misturar com o sangue em última instância, não é verdade? Por isso que nós desinchamos, tá? As mulheres, quando querem perder líquido, não fazem massagem e drenagem linfática? Tá simplesmente ajudando os músculos a comprimir os vasos linfáticos. Olha aqui, ó. Acabei de falar, ó. Aqui as arteríolas e os capilares sanguíneos, né? Aqui as células de um tecido qualquer. E olha só a linfa, ó. Ela entra no vaso linfático e vai circular por dentro do vaso, né? Olha que bonitinho aqui o esqueminho, ó, as válvulazinhas ali. E vai subindo aos pouquinhos. Quando os músculos se contraem, tudo isso aqui é esmagado, é comprimido, e a linfa vai sendo ejetada aos poucos lá para cima. Olha aqui que eu acabei de falar de novo, ó. Então, ó, aqui está a circulação sanguínea, né, ó, bonitinha, e aqui é a linfa, com esses vasos branquinhos aqui representados em branquinho, formando vasos linfáticos cada vez maiores. Esses vasos linfáticos atravessam os linfonodos. O que acontece aqui dentro? Aqui são produzidos linfócitos, anticorpos, então aqui vai ter defesa do organismo. Se uma bactéria entra aqui, se um vírus entra aqui é onde é detectado logo de primeira, moçada. Então isso que faz parte do sistema de defesa também, não é? Vírus, bactérias, agentes, toxinas são identificados nos linfonodos. Por isso que quando a gente tem corte no pé, corte na mão, ou então um dente cariado com canal contaminado, por que incham os linfonodos? Porque eles trabalham mais para defender o nosso organismo, para produzir mais linfócitos. E nesse trabalho acelerado, esses linfonodos hipertrofiam, aumentam de tamanho e surgem, entre aspas, as ínguas.
Então a íngua, de vez em quando, não é um sinal ruim. Pelo contrário, é um sinal que o seu linfonodo está esperto, está trabalhando e está defendendo o seu organismo, né? Está produzindo mais glóbulos brancos, mais linfócitos. Agora, quando eles permanecem por longos períodos, por 1 mês, 2, 3 meses, não desaparecem, aí pode ser sinal de algo mais complicado, como um câncer linfático. Né? E a linfa vindo, então, de todo o organismo, tanto das partes mais baixas do corpo, como da cabeça e pescoço, vão desembocar aqui, ó, a linfa junto com o sangue venoso, que vai entrar no átrio direito e vai circular junto com o sangue agora para ser filtrado em outros órgãos, como os rins, por exemplo. Beleza? Eu acho que deu para dar uma noção para vocês aí, né, desses vasos sanguíneos. Né? Eu espero que vocês estudem bastante isso, tá bom? E na próxima aula, então, a gente vai falar sobre a vascularização da cabeça e pescoço, dando ênfase à face. Beleza, moçada? Obrigado pela atenção de vocês. Até mais. Tchau. Voltem no final da aula aí para a gente tirar dúvidas, tá bom?